Negocie como se sua vida dependesse disso. Um ex-agente do FBI revela as técnicas da agência para convencer as pessoas. Chris Voss e Tal Haas. Você já tentou convencer um vendedor de carros a lhe dar um desconto, ou um cliente em potencial a assinar um contrato, e fracassou miseravelmente? Não ser capaz de convencer os outros a fazer algo é um problema muito comum para muitas pessoas. Às vezes, não importa o quanto você tente, você simplesmente não consegue fazer os outros entrarem num acordo com você. Isso acontece porque você não está usando as técnicas de negociação corretas. Neste livro, você vai aprender truques de negociação com Chris Voss, que foi um negociador de sequestros do FBI muito bem-sucedido. Use racionalidade em suas negociações. É comum pensarmos que negociar é uma técnica reservada apenas para diretores de empresas ou advogados. No entanto, as pessoas negociam diariamente. Em outras palavras, negociar, embora seja o que os vendedores fazem ao tentar fechar um negócio, também é algo que acontece em casa com nossos filhos e cônjuges. Pense da seguinte forma: negociação é apenas o processo de tentar convencer os outros a fazer as coisas do nosso jeito. É um tipo de comunicação ou interação que precisa levar a um resultado específico. Sempre que queremos algo de alguém ou vice-versa, ocorre a negociação. Digamos que você acha que merece um aumento, mas o seu chefe não compartilha dessa opinião. Ou talvez você queira experimentar um novo restaurante com seu parceiro ou parceira, mas ele ou ela está relutante. Agora que você entende como a negociação comum realmente é, você pode querer saber o que é necessário para se tornar um negociador de sucesso. A verdade é que, para se tornar um negociador de sucesso, é necessário mais do que apenas um intelecto aguçado e uma inclinação para a lógica ou a matemática. Isso porque nós, humanos, nem sempre somos persuadidos pela racionalidade. Nem sempre gostamos de aceitar as coisas apenas com base na lógica e na razão. O que torna as coisas ainda mais complicadas é que não somos criaturas previsíveis, pois muitas de nossas ações são baseadas em nossos instintos animais irracionais e espontâneos. Isso é precisamente o que Amos Tversky, economista, e Daniel Kahneman, psicólogo, descobriram após anos de estudo. A negociação tornou-se um campo totalmente definido na década de 1970 e baseava-se principalmente na ideia de que as pessoas agiam racionalmente em seu próprio benefício. No entanto, a pesquisa de Kahneman e Tversky revelou que não podemos escapar de algo chamado viés cognitivo, que nos faz agir de forma irracional inconscientemente. Os especialistas chegaram a identificar 150 tipos únicos de vieses. Um deles, denominado efeito de enquadramento, afirmava que sempre que nos deparamos com o mesmo conjunto de opções, nossas escolhas mudarão dependendo de como cada opção é apresentada. Simplificando, um negociador de sucesso deve compreender a natureza complexa da psique humana e, portanto, aprender como fazer exatamente isso. Obtenha informações e construa confiança. Antes de iniciar o processo de negociação, um especialista sempre vai reunir o máximo possível de informações da outra parte e da situação. Esta etapa do processo é extremamente importante, pois traz muitas coisas novas à tona e prepara o negociador para os próximos passos. Por exemplo, em uma situação de tomada de reféns, o negociador não saberá o que os terroristas desejam alcançar, se estão armados ou se estão compartilhando informações verdadeiras ou falsas. Aqui está um exemplo real de uma situação semelhante que aconteceu com o autor em 1993. Depois de um roubo em um banco de Manhattan, que resultou na captura de 3 reféns inocentes, o autor foi envolvido no processo de negociação. Uma segurança e 2 caixas de banco estavam sendo usados como moeda de troca. Um dos ladrões disse ao FBI que havia 4 deles, quando na verdade estava agindo sozinho. Ele mentiu sobre não estar sozinho para criar confusão e ganhar tempo para escapar. E assim, na hora de negociar, ter o máximo de informações possível e estabelecer um vínculo amigável com a outra parte é fundamental para obter sucesso. É por isso que uma das regras de ouro da negociação é conversar muito com a outra parte. Conforme a conversa avança, você vai aprender mais sobre a personalidade, a motivação, as necessidades e os objetivos dela. Ninguém compartilhará essas informações com você a menos que confie em você. E é por isso que essa conexão amigável é essencial. Se você conseguir criar uma conexão com a outra parte,
automaticamente vai construir confiança e obterá informações úteis. Assim, o processo se tornará muito mais favorável. Mas como estabelecer um bom relacionamento com a outra parte? Construa confiança ouvindo. Estabelecemos que construir confiança é a chave, mas como fazer isso? A melhor estratégia consiste em se engajar no que é conhecido como escuta ativa. Esse tipo de interação se concentra em mostrar empatia e convencer as outras pessoas de que você entende o que elas estão passando. Quando você deseja construir confiança, existem várias técnicas que podem ser úteis. Uma técnica de construção de confiança muito eficaz é conhecida como espelhamento e consiste em repetir o que a outra pessoa está dizendo, em um tom inquisitivo. Basta pensar na negociação de assalto a banco mencionada anteriormente. O ladrão que fez os reféns insistia em conseguir um veículo. Ele mencionou que seu motorista havia fugido e que ele precisava de um carro. Quando o autor soube que o motorista havia fugido, ele espelhou a resposta do ladrão, perguntando: seu motorista foi perseguido, por isso fugiu? Em resposta, o ladrão sentiu a necessidade de esclarecer as coisas e disse ao autor que o motorista não tinha sido perseguido. O autor conseguiu outros detalhes que foram essenciais para o Departamento de Polícia de Nova York e o FBI na apreensão do motorista que havia fugido. Mas por que o espelhamento é tão eficaz? Principalmente porque faz com que as contrapartes sintam que a pessoa do outro lado é de alguma forma semelhante a elas. Como humanos, somos naturalmente atraídos por pessoas que parecem semelhantes. Isso se deve ao fato de que, assim como outros animais, os humanos também gostam de pertencer a um grupo com características semelhantes. Dar a alguém um sentimento de semelhança e pertencimento gera confiança, que é uma ferramenta muito poderosa na negociação. Para testar a eficácia dessa estratégia de forma mais científica, Richard Wiseman, um psicólogo de renome, conduziu um experimento no qual os clientes dariam ordens aos garçons. Um grupo de garçons foi solicitado a usar a estratégia de espelhamento e o outro grupo foi solicitado a usar reforço positivo e dizer coisas como ótimo, sem problemas. No final do dia, os garçons que usaram a técnica de espelhamento e repetiram o que os clientes estavam dizendo receberam gorjetas significativamente mais altas e ganharam 70% a mais do que o grupo de reforço positivo. Cuidado com o tom da sua voz nas negociações. Você já ficou chateado ou zangado com alguém, não por causa do que ele disse, mas por causa de como foi dito? Bem, faz todo sentido porque a entonação da voz humana é uma ferramenta muito poderosa e também pode ser usada para obtermos sucesso nas negociações. Por exemplo, se a sua contraparte está ficando com raiva ou chateada, você pode usar uma voz suave e profunda para acalmá-la. Ao falar devagar e de forma tranquilizadora, o tom da sua voz terá um efeito visível nas pessoas. Afinal, isso irá acalmá-las, tornando-as mais disponíveis para compartilhar as informações de que você precisa. Durante a situação de tomada de reféns do banco, o autor foi forçado a assumir a tarefa de comunicação de seu colega Joe. Como esse tipo de mudança provavelmente deixaria o ladrão com raiva ou chateado, o autor usou uma voz calma e profunda para deixar o ladrão saber que Joe estava fora e ele estava dentro. A informação foi transmitida de maneira mais calma e tranquila. O ladrão não se importou com a mudança. Dito isso, certas situações podem exigir um tom diferente, como a voz positiva ou brincalhona. Esse tipo de voz transmite que o falante é empático e tranquilo. Essa atitude encorajadora coloca as coisas sob um olhar positivo. Além disso, para tornar a sua voz mais natural, você deve sorrir ao falar. Mesmo que o seu sorriso não seja visível para outra pessoa, vai transparecer no tom da sua voz. Quando um colega dos autores estava visitando Istambul com sua namorada, ele ficou surpreso com a capacidade de ela negociar e fechar acordos com os comerciantes locais. Ao analisar o comportamento dela, percebeu que ela sempre tentava conseguir um preço melhor e usava uma voz positiva e brincalhona. Apesar das habilidades refinadas de barganha do comerciante, eles ainda eram atraídos por ela e acabavam oferecendo um negócio melhor. Se você quiser tentar essa estratégia sozinho, poderá fazê-lo sempre que estiver numa liquidação de uma loja. Seja empático. Psicoterapeutas experientes afirmam que, para progredir no relacionamento com uma pessoa, é importante compreender e explorar as suas emoções. O mesmo conceito se aplica à negociação. Em vez de ignorar as emoções da sua contraparte, é muito mais eficaz usar a sua empatia a seu favor.
No entanto, ser empático não indica necessariamente um acordo. Significa simplesmente que você é capaz de ver a perspectiva da outra parte. Essa estratégia é conhecida como empatia tática e consiste em usar a perspectiva que a outra pessoa tem a seu favor no processo de negociação. Rotular é outra técnica eficaz e consiste simplesmente em dizer à outra parte que você reconhece e compreende seus sentimentos, sua motivação e sua posição. Ao usar a rotulagem, você pode acalmar a sua contraparte e fazê-la se comportar de maneira mais racional. Em 2007, Matthew Lieberman, psicólogo da Universidade da Califórnia, conduziu um experimento durante o qual mostrou aos participantes imagens de pessoas que expressavam emoções fortes. Quando eles viram as imagens, a amígdala dos participantes, a região do cérebro responsável pelo medo, foi ativada. No entanto, Lieberman pediu aos pacientes que descrevessem as emoções que viram nas imagens. Em vez disso, a área relacionada ao pensamento racional foi ativada. Quando 4 presidiários escaparam em 1998 e se esconderam em um apartamento do Harlem, o autor foi capaz de entender como eles se sentiam e foi capaz de rotular esses sentimentos. Disse-lhes que entendia por que não queriam sair do apartamento, que sabia que eles estavam preocupados, que se saíssem de lá, seriam fuzilados, e que é perfeitamente normal ter medo e não querer voltar para a prisão. 6 horas depois que o autor falou com os fugitivos, eles finalmente se renderam e disseram que o que ele disse os acalmou. Felizmente, a estratégia de rotulagem do autor funcionou e ninguém se machucou. Ele simplesmente usou a empatia para entender e reconhecer as emoções dos fugitivos e foi então capaz de convencê-los de que se render era a melhor e mais segura opção. Não ceda às exigências da outra parte. Você já esteve tão ansioso para resolver um conflito que o resultado final não foi conveniente para você. Isso é algo que você deve evitar. E para fazer isso, lembre-se de que fazer um acordo precipitado quase sempre é um erro. Essa ação deveria ser evitada ao máximo. Afinal, todo ser humano tem necessidades e pensamentos que podem nem sempre estar cientes de si mesmos. Quando seu interlocutor está fazendo um pedido, você nunca pode saber com certeza se ele realmente o deseja. Portanto, ceder e fazer um acordo nem sempre é uma solução eficaz. Imagine que alguém mantém uma celebridade como refém e afirma que, a menos que receba $1 milhão, cortará sua cabeça. Enquanto o sequestrador afirma que está atrás do dinheiro, eles podem até tentar fazer uma negociação, se isso for verdade. Dar o dinheiro não significa necessariamente que ele vai libertar o refém. Pelo mesmo motivo, é vital elevar o seu tempo, mesmo quando a outra pessoa está estabelecendo prazos. Lembre-se de que o seu trabalho é obter o máximo de informações possível e evitar tomar uma decisão precipitada. Tomar decisões sob pressão é um grande erro que deve ser evitado. Geralmente, quando se trata de uma negociação, a maioria dos prazos é aleatória e bastante flexível. Aqui está um exemplo perfeito disso. A esposa de um policial haitiano foi sequestrada e os sequestradores exigiam dinheiro. Mas durante as semanas seguintes de negociação, o autor notou um padrão interessante. Os sequestradores insistiam em conseguir o dinheiro nos dias úteis, e à medida que o fim de semana se aproximava, eles paravam e ficavam quietos. Foi assim que ele concluiu que eles tinham o hábito de festas, e era para isso que precisavam do dinheiro. Depois de entender isso, o autor também percebeu que os prazos eram flexíveis e que ele poderia negociar um preço muito mais baixo com eles. Como na maioria das negociações, para ver um resultado bem-sucedido, informação, paciência e tempo são essenciais. Insta Insights. Pratique a empatia com a outra parte para que possa superar obstáculos e ganhar confiança. Para que uma negociação seja bem-sucedida, leve em consideração todas as informações prévias disponíveis. O não pode ser um instrumento poderoso em uma negociação. Repetir as exigências da outra parte numa negociação é a melhor maneira de fazê-la concordar com uma solução. Desenvolva a habilidade de interpretar a linguagem corporal e o tom de voz. Neste livro, você aprendeu que usando algumas técnicas simples, mais eficazes, e entendendo a outra parte, você pode negociar com sucesso em qualquer situação difícil. Esteja você negociando um aumento com seu chefe, ou a que restaurante ir com sua esposa, a chave é manter a calma e usar a sua empatia para estabelecer confiança com a outra pessoa. Esteja pronto para enfrentar situações extremas. É vital conhecer o inimigo,
Por isso, é melhor deixar a outra parte fazer a primeira oferta. Além disso, você também deve esperar que essa primeira oferta seja irracional. Na verdade, é perfeitamente normal que as primeiras ofertas sejam irrealistas e muito longe das suas expectativas. Lembre-se, é por meio da negociação que você certamente conseguirá uma condição melhor. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Negociações Eficazes, Jeff Wise.